Opa, tô online. Opa, desculpa. Desculpa, gente. Tô ouvindo aqui uma musiquinha, sabe assim, pra alegar, pra animar, sabe assim, pra dar uma aliviada na cabeça. Mas vamos voltar pra estudar então? Estamos aqui de novo em mais uma aula de redação para o primeiro ano do ensino médio, 1 e 2, juntinho na mesma matéria, caminhando para a redação do Enem. Desculpa essa música, mas é só para aliviar minha tensão mental. Vamos lá? Na aula passada, eu avaliei com vocês os temas de redação do Enem. Veja que eu trouxe aqui para vocês, né? Ó, o Enem 2019, que é o mais recente já, o do ano passado. Analisamos com vocês as instruções, os textos motivadores, né? E estávamos aqui falando sobre os tipos de texto que envolveram essa proposta. Debatemos um pouco sobre o cinema, sobre democracia, mas o nosso foco aqui é analisar todo tipo de proposta de redação de qualquer tipo de prova. Então, nós vamos agora usar a nossa apostila. Eu vou habilitar aqui a canetinha do meu negócio aqui, do meu aparelho, ó, rapidão. No meu programa, ele tem uma canetinha aqui, marca-texto, para a gente junto, né, poder fazer então a análise e grifar algumas palavras, tá bom? Que eu grifar, você tenta grifar junto comigo. Abra, por favor, a sua apostila. Número 2, módulo 7, página 116, está aí na tela. Nós vamos juntos, eu já recortei aqui, né? Mas seria bom que você tivesse com a tela e com a apostila junto, para a gente fazer a marcação. Então veja aqui, ó. Tipos de proposta de tema. Então, se tem tipos de propostas, existem muitos tipos, na verdade são 3, né? Que a apostila vai trabalhar como formas das provas organizarem as propostas para você pensar e refletir e fazer uma boa proposta de redação. Vem aqui comigo, ó, presta atenção. Primeiro tipo de proposta. As propostas que vêm com coletâneas de texto. Olha aqui, ó. A palavra coletânea significa mais de um. Alguns textos, né? 2, 3, 4. A gente viu no Enem, que nós temos na aula anterior, que foram 4 propostas, 4 textos motivadores. 1, 2, 3 e 4. Ok? Esse aqui nós vamos analisar agora. Temos texto 1, texto 2. Aí ele tem que desabilitar a caneta, né? Vamos lá. Texto 1, opa. Texto 1, texto 2, texto 3. E aí já vai, então, para a proposta. Vamos ver o que é que esse texto traz. Nós temos primeiro aqui uma charge. Veja que diferente. Enquanto a proposta do Enem daquele ano trabalhava, né, com textos mais escritos, foram 3 escritos e apenas um texto mais imagético, esse aqui já começa logo com uma charge. Isso é muito legal. Vamos ver, olha aqui, ó. Texto número 1. Tem 2 pessoas conversando no lixão, né? E aí vem um cara com uma roupa normal e pergunta pro cara do lixão: você veio do lixão? Né? Ele tá todo sujo, ó, com as coisas que ele teve, que ele viu no lixo, né? Com o pneu no pescoço, com casca de banana, todo sujo. Tem mosquitos aqui indicando o cheiro mal, né? Daquele ambiente. E aí ele diz: não, vim da praia. Subindo aqui, então, a gente reconhecendo aqui a ideia de que ele não estava no lixão. No primeiro momento a gente pensa, mas não, praia. Aqui, contrapondo as ideias no primeiro momento. A quebra da expectativa aqui, então, se dá quando nós pensávamos que era um lixão e, de repente, não era um lixão coisa nenhuma. Era, na verdade, a praia. Porque vamos combinar, como o brasileiro gosta de sujar a praia. Esse primeiro texto, então, mostrando pra gente uma charge sobre um conflito do nosso dia a dia, que é o lixo que as pessoas depositam na praia. Aí, depois, no texto 2, nós temos uma reportagem, ó. Poluição no mar de Canasvieiras preocupa estabelecimentos locais. Então, mais uma vez agora, você sendo direcionado para pensar sobre a poluição local. Como é que essa poluição dos mares, né, das praias, desses lugares causa problemas à região, né, às pessoas naquela região. Ó. Argentinos ligam e perguntam se praia está podrida, né? Diz dona de hotel. Praia de Florianópolis foi declarada imprópria. Associações negam impacto. Veja, que situação, né, Brasil?
Vamos cuidar da nossa praia? Primeiro vamos cuidar da nossa cidade, depois da praia, do mar, da terra, do ar. Vamos, gente, vamos. Vamos cuidar, vocês são muito porquinhos. Olha só. A praia está podrida. Nos últimos dias, Thelma Rocha da Silveira, proprietária de um hotel em Canasvieiras, tem ouvido a pergunta com frequência de turistas argentinos que ligam em busca de informações. Desde o dia 8 de janeiro, nenhum ponto da praia, uma das mais movimentadas de Florianópolis, está próprio para banho. A situação não preocupa somente turistas, mas também os comerciantes locais. Veja que com a charge, no primeiro momento, o autor da proposta queria que a gente refletisse sobre: existe sujeira em um ambiente de praia, um ambiente natural, que pode ser comparado muitas vezes, confundido com lixões a céu aberto. Veja, depois ele vai trazer uma informação que é real, essa praia existe, né? É uma pesquisa ali do site g1.globo.com. Então aquela praia ali de Santa Catarina é real. Então nós saímos da charge, que é uma reflexão sobre uma ficção, e caímos num problema real. A poluição é real. A coletânea tem essa função, levar você a refletir. E aí ela vai entrevistar a Thelma, a dona Thelma, né, que é a proprietária deste hotel nessa cidade, e ela vai afirmar que o local tem um problema grave aí com relação à poluição ambiental. Vamos lá. Agora aqui, texto número 3. Mais uma vez, eu vou para o próximo slide só para ver quem escreveu. Lá foi o Rodolfo Pena. Está disponível no Mundo Educação um texto que trabalha a questão de poluição das águas. Olha lá. O texto se chama Poluição Hídrica e eu vou ler algumas partes com vocês. Ó. A poluição hídrica corresponde ao processo de poluição, contaminação ou deposição de rejeitos, coisas inúteis, né, sujeira, na água dos rios, dos lagos, dos córregos, nascentes, além de mares e oceanos. Então o texto número 3 tinha a função de trazer agora informações, conceitos, né, algo científico que vai definir, comprovar para você como funciona a definição desses problemas ambientais. Olha lá. Trata-se de um problema socioambiental, essa palavra é importante. Sociedade e meio ambiente juntas tem um problema, né, a sociedade destruindo o meio ambiente, de elevada gravidade, pois, embora a água seja um recurso natural renovável, ela pode ser reposta, né, pelas águas das chuvas, por exemplo, ela pode tornar-se cada vez mais escassa, haja vista que apenas a água potável é própria para o consumo humano. E se você for pesquisar a respeito de quanto de água potável nós temos no nosso planeta, é a parte menorzinha, é lá do sistema hídrico, você vai ver que a maior parte é água salgada, que nada tem a ver com o consumo humano. Então, preservar a água também é importante. A proposta, gente, está fazendo você a pensar tudo isso, né? A principal causa da poluição das águas é o desenvolvimento desenfreado das atividades econômicas, sobretudo nas cidades, com o aumento da deposição indevida de rejeitos advindos do sistema de esgoto e saneamento. Muitas empresas jogam nos rios, nos lagos, nos mares, um monte de sujeira. Quantas vezes a gente não viu no meio do mar aqueles lugares da plataformas de petróleo vazando e poluindo as nossas águas? Então, tudo aquilo que vem com a evolução socioeconômica vem também com problemas ambientais. Isso é um especialista da área que está falando. Vamos pular lá para o final do texto, né? Porque é um texto muito grande, eu gostaria que você lesse ele por completo. Tá bom? Eu quero que você preste bastante atenção na leitura em casa, anote as informações necessárias, porque aqui na nossa aula nós vamos fazer aqui reflexões como eu faria na nossa aula normal. Vocês já estão acostumados com as aulas, né? Aí o último parágrafo traz: as consequências da poluição das águas são diversas. A primeira, como já dissemos, é a perda dos recursos hídricos para o consumo. Ou seja, essa água que é em abundância vai acabar. Além disso, vale lembrar que esses locais são o habitat de várias espécies. Algumas delas em risco de extinção. Outro fator agora é o problema relacionado à fauna.
ok? Muitas espécies animais vivem nessas regiões e estão sendo mortos, assassinados pela poluição de nossas águas. Quando uma plataforma de petróleo vaza no meio do mar, no meio do oceano, você vê que muitas espécies de peixes desaparecem em meio àquela lama preta chamada petróleo. Destruição também da nossa fauna. Outro efeito da poluição hídrica é a ocorrência de um fenômeno chamado eutrofização da água. Esse processo consiste na presença excessiva de nutrientes de origem de produtos químicos que contaminam os rios, provocando a proliferação desenfreada de algas e cianobactérias que impedem a entrada da luz nos ambientes fluviais e reduzem a disponibilidade de oxigênio na água, o que pode gerar a morte de incontáveis espécies. E aí você vê aqueles peixes todos boiando nas beiras, nos rios e dos mares pelo mundo. Isso é um absurdo, poluir a água. Veja que tudo isso que a gente pensou, desde a charge do lixão até a análise desse texto, é reflexão que a proposta de texto por meio de coletânea traz para você. Então escreva em algum espaço aqui da tela, no seu caderno e na sua apostila, escreva assim: a proposta por coletânea, escreve, a proposta por coletânea traz vários textos que me levam à reflexão. Traz vários textos que me levam à reflexão. Então veja que quando a proposta é de coletânea, a amplitude é maior, né? Nós temos mais uma reflexão muito mais ampliada, porque os textos são diversos, desde uma imagem chargeada até um texto informativo sobre a praia de Santa Catarina e um texto mais de autoridade com relação aos tipos de poluição dos recursos hídricos. Ok? Então a proposta com coletânea amplia a visão do produtor de texto. Então puxa uma setinha aí e escreve. Amplia a visão do produtor de texto. Escreve. Amplia a visão do produtor de texto. E aí a proposta vem, ó, com base na leitura dos textos anteriores, que foi o que a gente fez, redija um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo sobre o tema, a poluição das águas do planeta, como enfrentar esse problema. Depois de pensar tudo isso, a coletânea vai fazer com que você escreva sobre esta frase, a poluição das águas do planeta, como enfrentar esse problema. Tudo bem? Muito boa essa proposta. Vamos lá. Agora com o texto a ser analisado. Então, nós temos uma frase, veja, texto a ser analisado acompanhado de uma frase. Então, a proposta de um texto vai dar uma frase e apenas um texto. E esse texto vai ser reflexivo, mas veja que ele é mais limitado. Então, puxa uma setinha aí e escreve proposta com pensamento mais limitado. Escreve. Proposta com pensamento mais limitado. Quando eu tenho um texto só, eu estou sendo direcionado para aquela visão daquele texto. Isso não quer dizer que eu preciso pensar assim, mas que eu vou ter menos recursos naquele momento propostos pela coletânea. A frase tema está aqui embaixo, ó. Desilusão e falta de esperança. O homem moderno tem motivos para crer num futuro próspero para a humanidade? Será que nós temos que crer nesse mundo de gente louca? E aí vem o texto lá, ó. Breve exercício sobre o amanhecer. E aí nós temos ali um texto poético que vai nos fazer refletir sobre o nosso dia a dia. Será que nós temos como pensar num futuro próspero? Um texto só vai fazer você refletir. Hoje, quando ele saiu de casa para o trabalho, os faróis dos carros ainda estavam acesos. E as luzes das ruas teimavam. Isso quer dizer que era de noite. Hoje, quando ele saiu de casa para o trabalho, a manhã nublada ainda se confundia com a madrugada. E no vai e vem miúdo de gente brotando nas calçadas, era possível adivinhar quem chegava e quem partia. Hoje, quando ele saiu de casa para o trabalho, as crianças ainda não povoavam as ruas com seus uniformes escolares e seu brilho de futuro nos olhos. Os problemas da cidade ainda pareciam os de ontem e as dores do mundo também.
Hoje, quando saiu de casa para o trabalho, uma atmosfera de passado envolvia todas as pessoas, sobretudo ele mesmo. O mar batia mais adiante, no aterro, cuspindo de volta na areia suja do dia mal nascido, o lixo da véspera. Hoje, quando ele saiu de casa para o trabalho, um sentimento esfarrapado o assombrava como fantasma, e seu coração, triste desde ontem, clamava por um raio de sol. Hoje, quando ele saiu de casa, a esperança resolveu não ir junto. Nossa, eu fui impactado aqui com a leitura desse texto. Vocês me conhecem, sou um professor muito emotivo. Eu me envolvo com as coisas. E esse texto me envolveu. O cara saiu de casa para viver a rotina dele com a ideia de esperança. Mas, de repente, ele viu um monte de coisa acontecendo. E, de repente, a esperança não foi com ele. Pergunta: desilusão e desesperança. O homem moderno tem motivos para crer num futuro próspero para a humanidade? Veja que com uma proposta, um texto, ele vai mexer com o seu interior e reduzindo os espaços, porque você vai ter menos chances de pensar, né? Aquela última proposta tinha vários textos, esse aqui é um só, ainda é poético, do Marcel Vieira. Muito bom esse texto, adorei. Vai fazer você pensar. E por último, ó, tô até emocionado, de verdade, tô brincando não, viu? E por último, não, por penúltimo, desculpa, são 4 mesmo, olha lá. Contexto a ser analisado sem uma frase. Então agora tem a poesia do Mário de Andrade, né, Descobrimento, mas daí não vai ser uma frase tema, eles não vão descrever a proposta como essa aqui, tá vendo? Ó? Não tem essa frase temática aqui, ok? Essa proposta aqui, número 3, né? Ela vai vir só com o texto, que é Descobrimento do Mário de Andrade, ó. Abancado a escrivaninha em São Paulo, na minha casa da Rua Lopes Chaves, de supetão, senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá do norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Também pensando aí sobre o desbravar de novas terras. Muito bom esse poema também. Com base na leitura do poema Descobrimento, de Mário de Andrade, redige um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, olha lá, voltando aqui ao tipo de texto, mas diferente das outras propostas que tinham vários temas, ou uma frase, né, que a gente viu anteriormente. Esse não. Esse tem apenas o texto. Escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema da poesia. Ficou mais complicado. Veja que agora você tem que entender o poema e, a partir desse entendimento, escrever o seu texto. Tudo bem? E por último, para a gente fechar agora sim. Quando o texto não tem coletânea. Quando a proposta, desculpa, o tema não tem texto. Ele vem direto com a proposta, só a frase, olha lá, ó. Sem coletâneas, redija um texto em prosa, dissertativo argumentativo acerca da sua concepção. Então ele quer o seu ponto de vista argumentado, defendido, com ciência, com informação, propondo soluções sobre o tema, o comportamento malandro dos brasileiros, com aspecto típico da cultura nacional, levando em conta benefícios ou prejuízos que podem ser gerados por ela no cotidiano nacional. Uau! Tudo bem? Vamos pensar então no brasileiro malandro, de como o brasileiro tenta levar vantagem de tudo. Agora vai aqui uma indicação de leitura, né? Se você quiser saber mais sobre a cultura da malandragem que está inserida no Brasil, leia Macunaíma. Macunaíma, também do Mário de Andrade, que foi o autor do texto anterior. E aí você vai conhecer o herói sem nenhum caráter, que é o retrato do povo brasileiro. Se você fosse escrever sobre esse tema, seria bom você ler esse texto. Às vezes, então, as propostas vêm sem texto nenhum, só com a frase batida. Para quê? Para que você tenha, a partir dos seus conhecimentos de mundo, um pensamento a partir da sua visão, da sua formação,
daquilo que você tem conhecimento, do seu dia a dia. Veja que não é um tema tão complexo. Aquilo que você consegue observar ao longo do cotidiano. Tudo bem, crianças? Esses são, então, os 4 tipos de temas e propostas que as redações vão nos trazer. Vamos resolver agora, então, aí a situação, problema, na sequência da apostila? Vira aí comigo, página 119. A gente vai interpretar, então, uma proposta a partir de um anúncio publicitário do governo do Rio Grande do Sul no ano 2014. Olha aí o anúncio. Tem pessoas aqui... Opa, desculpa, perdão, vou voltar lá. Tem pessoas aqui, né, de vários tipos, uma criança, uma pessoa cadeirante, nós temos um idoso e uma senhora, né, provavelmente grávida, tentando passar e atravessar a rua. Né? E aí nós temos aqui que eles estão passando pela faixa de pedestres, que é o local certo de se passar. E aí a gente tem aqui, ó, quem vai na faixa vai longe. Ao atravessar a rua, ver e ser visto evita acidentes. Semana Nacional do Trânsito, Detran do Rio Grande do Sul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Um anúncio publicitário aí tentando alertar a população sobre como pisar na rua sem ser atropelado, né? Porque nesse país, gente, a gente louca, você anda na rua, as pessoas querem te matar. É o seguinte, presta atenção, vamos resolver a questão então? Peguem lápis ou caneta e vamos responder aí a situação problema. Leia a seguinte propaganda, a gente já leu, divulgada pelo governo do Rio Grande do Sul em 2014. Questão letra A. Que frase poderia, de melhor forma, clara e direta, definir o tema explorado nessa propaganda? Escrevam aí então. Vamos lá, qual é a frase que de forma direta e clara poderia definir o tema que a propaganda tem? Então vamos pensar que vocês estavam lá criando provas e resolveram aí fazer então perguntas sobre esse tema. Como seria a sua frase tema? Escreve aí. Já escreveu? Dá uma pausa no vídeo para você escrever. Vamos lá? Depois a letra B, ó. Qual é o objetivo da propaganda? Que mensagem você acha que os autores da propaganda quiseram transmitir ao utilizarem a frase quem vai na faixa vai longe? Então escreve aí, que é a mensagem passada por quem vai na faixa vai longe? Escrevam aí. Já escreveram? Vamos lá resolver então. Aqui está a resposta, ó. Resolução. Vou tirar minha cara daqui um pouquinho, vou pôr para cá. Olha, eu mesmo tiro a minha cara. Presta atenção, olha lá, resolução, ó. Letra A. Que frase poderia, de forma clara e objetiva, né, definir o tema explorado? Eu coloquei essa. Mas se a sua ficou parecida, próxima, né, com o mesmo objetivo, tá certo, ó. A importância da faixa de pedestres no combate aos acidentes de trânsito. Eu pensei nessa frase, tá bom? Você pode escrever outra parecida aí, tá bom? Letra B, então. Qual é o objetivo da propaganda? Que mensagem você acha que os autores dela quiseram transmitir ao utilizar a frase quem vai na faixa vai longe? Tá aí a minha resposta. Conscientizar os pedestres da necessidade de utilizar as faixas para ter segurança no trânsito. A mensagem é de que, se atravessarem a rua fora da faixa, poderão sofrer acidentes que não chegarão ao seu destino, né? Então, quem age com as leis de trânsito, quem é educado no trânsito, seja pedestre, seja motorista, consegue viver mais, vai mais longe, né? Essa é a ideia. Tudo bem? Espero que vocês tenham chegado num raciocínio próximo a esse. Tenho certeza que sim, porque vocês são muito inteligentes. Vou voltar minha carinha para lá. Vamos fazer exercício? Quanto tempo nós temos? Temos mais alguns minutos aí. Vamos lá fazer exercício? Então vamos lá, exercícios. Abram comigo. Página 120. Vamos lá? Nós temos aqui um texto, ó. Tendo em vista a análise... Tendo em vista que a análise das propostas de redação costuma passar essencialmente pela avaliação temática dos textos da sua coletânea,
Parte do nosso trabalho depende muito da forma como cada texto é avaliado. Assim, os itens de prova que exploram a finalidade de um artigo ou a ideia central de uma poesia são muito bem-vindos. A questão seguinte é um exemplo disso. Então, a questão do Enem adaptada, né? Você vai aí ler o texto agora, eu vou pular a leitura, porque senão a gente não vai conseguir fazer os exercícios todos, né? Vamos pular a leitura. E você lê aí na sua casa. Pausa o vídeo e lê, por favor. Página 120. Transtorno do comer compulsivo. Pausa o vídeo, vai ler. Agora que você já acabou de ler, vamos lá. Pergunta. Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor do texto, conclui-se que o texto tem a finalidade de. Então, qual é a finalidade desse texto a partir do entendimento do tema? Letra A. Descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia? Não, a ideia não é descrever, trazer passo a passo. Não é essa a ideia. Narrar a vida de pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo? Não. Também não é uma narrativa de histórias de vida. Letra C. Aconselhar as pessoas obesas a perder peso com métodos simples. Cuidado, método simples. Acho que um texto de informação não teria isso, né? A resposta certa é a letra D. Expor, de forma geral, o transtorno compulsivo por alimentação. A partir de informações, a gente pode ver aqui que é um texto de saúde, né? E tem dados estatísticos, informações sobre pessoas e idades a partir de pesquisas. Então, quando eu tenho informação, meu texto tem o objetivo de expor a informação e trazer conhecimento. Vamos lá? Questão número 2. Veja o cartaz ao lado utilizado numa campanha do governo federal. Quem bate em mulher machuca a família inteira. Aí tem aqui o desenho, né, do pai que bate como um monstro, a família aqui sofrendo por conta dessa agressão, tá bom? Questão. Levando em conta o intuito da charge, a frase nela presente, quem bate na mulher machuca a família inteira, e sobre o tema da questão apresentada, marque a opção correta. Letra A. Trata-se de uma charge reflexiva, ainda que não fique clara uma opinião sobre o problema apresentado. Não, a opinião está bem clara aqui. Ó. Quem bate mulher machuca a família inteira. Quem bate é um agressor. Machuca, faz mal. Não é a letra A. Letra B. O desenho e as letras infantilizadas são de uma forma de sugerir os reais agressores da mulher. Não, não é só mulher. Não, machuca a família inteira. Também não é a letra B. Letra C. Podemos dizer que o tema da campanha é violência na sociedade brasileira. Não, não é a violência na sociedade brasileira. É a violência doméstica, a violência contra a mulher, que machuca a família inteira. Novamente, a resposta é a letra D. A composição do pai, no papel do monstro, indica a intenção em fazer as crianças refletirem sobre os efeitos negativos. Obviamente, a postura de pais agressores. Muito bem, temos aqui ó, a figura do pai como monstro que machuca a família inteira. Não agrida sua mulher, toma vergonha na sua cara. Tudo bem? Chegamos aqui então ao final do exercício 2. Bom, gente, chegamos ao final dando mais uma aula, né, da nossa segunda aula e, claro, todo final de aula tem o quê? Para casa. Muito bem, tá aí, ó. Vocês têm lição de casa, que é pouquinho, ó. Resolver os exercícios 3, 4 e 5 dessa sessão onde a gente estava, do Praticando o Aprendizado, página 121 e 122, e também responder os exercícios do Desenvolvendo Habilidades, que são 5 exercícios. Deixa eu ver se são 5. Não, esses são 8. São 8 exercícios da sessão Desenvolvendo Habilidades, página 123 e 124. Se durante a confecção dos exercícios, a resposta na apostila, a interpretação, vocês tiverem alguma dúvida, manda lá para mim na Agenda Edu a dúvida e eu posso ajudar vocês a responder. Tudo bem? Então finalizamos o módulo 7 em uma semana de aula. Se não voltarmos ao normal depois dessa quarentena ainda já próxima, a gente vai continuar com as nossas aulas. É um prazer estar com vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem de saúde física, bem de saúde mental. Estamos aqui para tudo que vocês precisarem, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Assistam essas aulas quantas vezes quiserem, porque vai estar nas nossas plataformas digitais, tá bom? Um beijo de novo. Eu amo vocês. Vocês são parte de mim, tá bom?
Fiquem com Deus. Tchau, tchau.